Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui agora iniciando mais um dia. Queremos agradecer pela bênção de podermos estar também começando um novo livro hoje, nossa hora 7, o livro Os Ungidos, que é o Profetas e Reis na linguagem de hoje. Queremos pedir que o Senhor possa estar abençoando a todo esse momento que teremos aqui. Possamos mais uma vez sentir a tua presença, sermos iluminados pelo teu Santo Espírito. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor Tim, vamos começar falando sobre o seu trabalho aí, o seu trabalho no White Estate, que não é estate, né? É estate de patrimônio, dos escritos do Espírito de Profecia. Fala um pouquinho para nós sobre o que é isso. Talvez o pessoal aqui, os nossos jovens, não conheçam bem esse trabalho que a igreja faz com os escritos de Ellen White, que é um trabalho bem extenso, e que a turma possa conhecer melhor sobre isso. O Ellen G. White, olha, parabéns em primeiro lugar por você falar estate, porque as pessoas têm a tendência de falar state, mas é estate, é patrimônio. Isso. Ellen White, no seu testamento que ela escreveu ou depositou no cartório de Santa Helena, na Califórnia, em 1912, ela colocou uma provisão também que os seus escritos, porque ela já tinha arquivos e muitos materiais, livros publicados, como responsabilidade desse patrimônio, desse estate, que estava localizado em sua residência em Elmshaven. Com a morte dela, esse patrimônio começou a funcionar, era uma comissão de 5 pessoas, e tinha um secretário que trabalhava ali mesmo no local, e nesse depositário, o arquivo, nós temos todos os livros publicados dela, edições originais, e depois as edições posteriores que apareceram em inglês, também as suas cartas e manuscritos, a correspondência. Então, essa comissão tem 3 funções. Em primeiro lugar, preservar os seus arquivos. Em segundo lugar, é responsável por facilitar a tradução para outras línguas e também preparar novas compilações. Por exemplo, a meditação matinal normalmente é produzida com uma certa periodicidade e livros, às vezes, como, por exemplo, esse Princípios de Liderança Cristã, que é um dos últimos que saiu. Então, essa é a função básica que nós temos aqui. E também promover os escritos de Ellen White, a sua leitura e o estudo ao redor do mundo. A minha função específica, eu sou responsável pelo lado acadêmico do White Estate, promover simpósios do Espírito de Profecia ao redor do mundo e também promover a publicação de alguns livros sobre Ellen White. Por exemplo, nós temos em português eu não sei quantos conhecem, intitulado Quando Deus Fala, publicado pela Casa Publicadora. E agora estamos começando a trabalhar em um novo livro-texto para universitários sobre Ellen White. E que vai ser um material muito interessante também. E, lógico, o mais conhecido nosso é o site, que nós temos livros sobre, aliás, livros de Ellen White em mais de 130 línguas diferentes. E nós temos vários endereços. O básico é egwwritings.org, mas tem whitestate.org e também ellenwhite.org. Todos esses vão para o mesmo lugar, né? O mesmo endereço. Excelente. Pastor, a gente vê que a igreja faz isso de uma forma muito organizada e, assim, trazendo para o que a gente tem feito aqui nessa live, todo de segunda a sexta, às 7 horas, como está aqui na arte, né? A gente está enfrentando aí essa série fantástica, que é a série Conflito, né? Que são 5 livros. E eu imagino que seja a série principal, talvez, dos escritos de Ellen White, né? Você poderia falar um pouquinho sobre essa série? Como é que foi essa ideia? Se ela é, assim, já contemporânea a Ellen White ou se foi uma compilação posterior? O que a gente pode conhecer mais sobre a série Conflito? A série Conflito realmente começou no ano de 1858. Havia uma cerimônia fúnebre de uma criança em uma escola pública em Lover's Grove, estado de Ohio,
E depois do sermão fúnebre que foi pregado por Tiago White, Ellen White foi falar algumas palavrinhas de conforto para os enlutados e ela foi tomada em visão. E aquela visão durou 2 horas. E foi a visão do grande conflito. Há detalhes, você pode ler sobre isso no início do livro Primeiros Escritos. E ela depois, no caminho de volta, ela teve um ataque de paralisia, porque o diabo queria matá-la. E depois, voltando para Battle Creek, onde eles residiam, ela escreveu o conteúdo dessa visão ao longo de um tempo, com bastante esforço, por causa da severidade que ela teve daquele ataque. E em setembro daquele ano, 1858, foi publicado o conteúdo do livro nesse que é intitulado Dons Espirituais, volume 1. E você encontra ele integralmente na terceira parte do livro Primeiros Escritos, com esse mesmo título, Dons Espirituais. Ela, ao longo do tempo, recebeu outras visões, ampliou o conteúdo para uma série publicada entre 1870 e 1884, intitulada The Spirit of Prophecy, 4 volumes. E então ela expandiu mais ainda e deu origem à série do Conflito dos Séculos, que são os livros que vocês conhecem, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e Grande Conflito. Esta coleção que nós temos aqui, que saiu em português com o título Série Conflito, e que vocês estão lendo, essa série aqui, ela é uma versão abreviada e modernizada em sua linguagem para as novas gerações. Então, o conteúdo é fidedigno, só que muitas pessoas não têm paciência para ler um livro, por exemplo, como Desejado, quase 800 páginas. Então, esse é condensado, o conteúdo, e, ao mesmo tempo, uma linguagem moderna, contemporânea, sem aquela linguagem carregada no passado, que você tem na coleção. Aquela coleção continua sendo publicada para quem quiser, mas essa aqui é de mais fácil acesso. Muito bom, pastor, excelente. E é essa justamente que nós estamos começando agora. Pelo que o senhor me falou, então, foi um período de mais de 10 anos para que fosse tudo escrito, né? Todos os livros. Isso, em realidade, se você pegar, são décadas até, porque o livro daquela série, da série padrão, O Grande Conflito, o primeiro exemplar foi publicado em 1888, o livro O Grande Conflito. Ela não escreveu na ordem O Grande Conflito, e depois você tem a edição desse mesmo livro foi 1915. E por incrível que pareça, o Profetas e Reis, que é o original que deu base para esse, Os Ungidos, foi o último livro a ser publicado. Foi publicado póstumamente em 1916. Nem fazia ideia disso. Bom, chegando então a esse livro, que é o Profetas e Reis, ele vai aí do reinado de Salomão, né, até ali perto de Jesus, né? É um período aí extenso, conturbado. O que a gente pode falar aí dessa obra Profetas e Reis, então, pastor? É como você acabou de mencionar, o Patriarcas e Profetas, que é o primeiro livro da série e que saiu aqui com o título Os Escolhidos, começa com a queda de Lúcifer e vai até o reinado de Davi. E, por sua vez, esse livro, o Profetas e Reis, intitulado nessa série Os Ungidos, esse começa com o reinado de Salomão e vai até antes do nascimento de Cristo. Sabe que esse livro é muito interessante. Eu tinha um amigo no sul do Brasil que era professor de administração de empresas e professor universitário.
E ele disse que, uma vez para mim, que ele gostava muito do livro Patriarcas e aliás, Profetas e Reis, porque nele aparecem muitos princípios administrativos importantes, porque Ellen White trata da vida dos reis e como eles governaram a sua liderança e assim por diante. Então, eu Legal. vejo que princípios de vida e até também de liderança e administração. Uhum. Poxa, que bom, eu também sou da área de administração. Dá uma olhada com essa visão, então, para esse livro. Puxa, então, em vez de você me entrevistar, eu deveria estar entrevistando. Mas o senhor é a autoridade do Espírito de Profecia. Pastor, e aí chegando então, depois de todo esse panorama, que eu imagino que tenha sido muito enriquecedor para a gente chega no capítulo 1 desse livro, em que Ellen White fala aí justamente sobre alguns aspectos iniciais da vida de Salomão, né? E realmente, olhando agora sobre esse prisma que o senhor menciona, a gente vê aí o pedido de Salomão por sabedoria, alguns aspectos do reino dele, né? O momento glorioso ali do reino de Salomão, em que várias nações vinham até a ele. Então a gente encontra realmente aí conteúdos preciosos já de cara no primeiro capítulo, né? Exatamente. E realmente, como você mencionou, Romeu, Salomão começou muito bem o seu reinado. Uhum. Ele era humilde. Quando Deus deu a opção, ele podia ter escolhido muitas riquezas ou outras coisas mais, e ele decidiu, com humildade, escolher a sabedoria. E começou muito bem o seu reinado. Ele, em realidade, herdou do seu pai Davi um legado muito bom. Você lembra que até a construção do templo já havia sido preparada, não construído, mas os materiais estavam disponíveis. Eu creio que a planta e tudo era só implementar. Então ele tinha tudo para sair-se bem. Exatamente. Só que aí a gente vai vendo que, já entrando nessa linha aí mais humana da coisa, né? No decorrer do reinado de Salomão, algumas escolhas dele foram desencaminhando, né? A gente via que ele tinha todo o exemplo do que havia acontecido com Davi, mas a natureza humana parece que insiste em seguir pelo caminho errado, pastor. É como algumas pessoas dizem, o nosso pior inimigo somos nós mesmos. É verdade. Então parece que como a pessoa diz, a coisa subiu para a cabeça. Ele se saiu muito bem, sua fama era enorme. E tem um ponto muito importante, sabe? Que se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que o ideal de Deus para Israel foi colocado numa área geográfica muito importante. Por uma razão, era a rota entre o norte e o sul. Você tinha ao norte a Síria, mais para o lado do leste você tinha, lógico, a Mesopotâmia, a Síria, a Babilônia, e no sul você tinha, então, a grande potência que era o Egito. Então, ficava num lugar crucial entre interseção entre esses reinos. E a ideia era que o reino fosse tão maravilhoso, com um conceito centrípeto de missão, quer dizer, não centrífugo de sair, mas de atrair as pessoas e se tornar luz para as nações daquela época. E foi precisamente no reinado de Davi e principalmente Salomão que esse ideal de ser uma nação exemplar, de ter um soberano guiado por Deus com sabedoria que atrairia outras nações, não é sem motivo que até a rainha de Sabá depois veio para perguntar qual o segredo de toda essa sabedoria e de toda essa prosperidade. E esse era o ideal divino que se expandiria ao redor do mundo até. Mas, lamentavelmente, como se diz, Salomão começou bem, mas depois não terminou tão bem. E eu tenho um amigo que me diz sempre que não é a primeira impressão que fica, é a última. É a última. Ainda bem que ele se arrependeu no final da vida. Amém, né? Graças a Deus. Pastor, tem uma espécie de
prefácio, introdução, alguma coisa ali, em que Ellen White fala assim a respeito do que Israel, o reino de Israel, poderia ter sido, né, dessa questão da luz e tal. Eu nunca estive em Israel, imagino que o senhor já tenha estado lá, tem alguns amigos aqui que já foram lá, o Ananias, por exemplo, né? A gente percebe todo esse aspecto mesmo do reino de Israel, de que aquela localização ali entre três continentes, né, é muito estratégico, né? Europa, Ásia, África, e a gente percebe assim, talvez esse que o senhor mencionou do lado centrípeto, né? De ter Israel ser uma missão meio que para dentro, assim, talvez isso às vezes traga algumas lições para nós, né? Da gente meio que não se fechar demais, da gente estar mais aberto e ser mais centrífugo mesmo, né? De ir aos lugares e tal. E talvez esse aspecto mais de Israel de receber tenha, não sei, às vezes Israel tenha ficado mais fechado em si mesmo. E hoje é um país meio fechado, né? Assim, ali cercado pelos árabes e muçulmanos por todos os lados. Que lições a gente pode tirar um pouco disso para nós hoje, né? Do povo de Israel e do país de Israel, enfim. Em primeiro lugar, eu creio que as bênçãos de Deus até hoje acompanham a nação de Israel, que alguns dos mais renomados cientistas e até mesmo na área de música. Uma coisa que me impressionou, e uma vez eu até conversei com Ira Levin sobre isso, que foi maestro da Sinfônica Nacional aí em Brasília, sobre a contribuição dos judeus para a música. Dá a impressão que eles foram melhores regentes, ou têm sido melhores regentes e intérpretes da música do que compositores, mas tem todo um legado que eles têm até hoje. Mas, por outro lado, eles não cumpriram o plano de Deus como deveria ser. E caíram de um extremo para outro, porque a tentação deles, antes do exílio babilônico, sempre foi o politeísmo e o paganismo. Mas depois do exílio babilônico, eles caíram para o outro extremo, que foi o do legalismo, de apegar-se tanto à lei. Olha, se nós formos para o exílio por causa da transgressão da lei e do sábado, como os profetas dizem, então nós vamos dar murro em ponta de faca, que nunca mais vamos para outro exílio. Então, esse oscilar de um extremo para o outro. E a ideia centrípeta foi plano de Deus, de ter uma nação exemplar que expandisse ao redor do mundo, até que finalmente o ideal divino fosse estabelecido. Mas como falhou, então veio a ideia centrífuga de realmente não só de atrair, mas de ir ao mundo, como Jesus disse, ir a todo mundo e pregar o evangelho. Mas cuidado, porque o diabo vai tentar nos desequilibrar a você e a mim, ou para um lado ou para o outro. Ou você vira fanático, ou você vira liberal. Mas que não seja uma pessoa comprometida e equilibrada. Então, essa é a tentação. Saiba que qualquer um dos extremos interessa ao diabo. Muito bom, pastor, excelente. Importante, nesse caso, buscar o equilíbrio, né? E justamente nesse sentido foi o que, infelizmente, Israel não conseguiu fazer. E meio que voltando para o aspecto de Salomão, o capítulo menciona ali o começo do reinado dele, né? Ali fiel ao que Deus esperava dele, com boas escolhas e tal, né? E aí no final aqui, Ellen White menciona aqui, ó, como o senhor tinha falado, né? Tem uma subseção aqui que fala como ser um líder de sucesso, fala sobre o sucesso brilhante de Salomão. Apesar dos pesares, das más escolhas dele e tal, a gente tem lições fabulosas da vida de Salomão, dos escritos que ele deixou e de muita coisa muito especial que a gente aprende, né? Ele refletiu sobre a ilusão de toda a fama. Sabe que muitas vezes lembrar de Deus na necessidade, acho que uma das lições que a gente pode tomar é que quando a gente está em dificuldade, não é difícil a gente se apegar a Deus. Mas, como Ellen White diz no Desejar de Todas as Nações, quando somos bem-sucedidos em realizar uma grande obra para Deus, vem a tendência de orar menos, de confiar menos em Deus e mais em nós mesmos, e fazermos de nossa atividade um salvador. Agora aqui, se você, aqueles que estão nos acompanhando, tem um livro, na página 12,
segunda coluna, o último parágrafo, tem uma declaração que eu gostei muito, que diz: quanto mais elevada a posição que uma pessoa ocupa, maior será a sua influência e a necessidade de depender de Deus. Ela deve se colocar diante de Deus na atitude de um aprendiz. A posição não dá santidade de caráter. É por honrar a Deus e obedecer seus mandamentos que uma pessoa se torna verdadeiramente grande. Isso aqui dá uma reflexão incrível, e tem outras citações dela aqui, outras declarações dela que são significativas. Então a gente tem que cuidar, porque nós somos responsáveis também pela influência que exercemos sobre outros. E essa influência deve ser santificada. Do contrário, pode ser uma desgraça, não só para nós, como para os outros também. E foi o que aconteceu. Salomão acabou desencaminhando muita gente. Tanto é que depois do período dele o reino se dividiu. Uhum. Muito forte isso, né, pastor? Esse trecho aqui é realmente para se pensar bem, porque ele meio que inverte o raciocínio, né? Quanto mais elevada a posição, mais a pessoa tem que buscar humildade, né? Infelizmente, normalmente se pensa o contrário, né? Mas aqui ela coloca algo realmente para se refletir profundamente, né? Isso é exatamente o contrário do humanismo. Sabe que o humanismo e o cristianismo são antagônicos. Porque no humanismo e na psicologia moderna, símbolo de maturidade é de independência. Você tem pensamento próprio, você ser independente, não mais precisar do colinho da mamãe, do cuidado do papai, mas você andar por sua própria conta e encarar a vida também. E é lógico, o cristianismo também espera que você tenha pensamento próprio, só que tem uma coisa na esfera humana, isso pode funcionar, mas quanto mais maduro nós somos espiritualmente, mais dependente de Deus devemos nos tornar. Uhum. Muito bom. Pastor, prosseguindo aqui no reinado de Salomão, até meio que um spoilerzinho do que vem pela frente, né? Foi construído o templo, tal, é justamente a parte que restou lá, que hoje é o Muro das Lamentações, né? É uma parte ali do templo. E aí surgiu aqui uma dúvida interessante aqui de uma jovem que está acompanhando a Ada. Ela fala que entende porque Jerusalém é sagrado, né, para os judeus, para os cristãos, mas ela não entende o aspecto da sacralidade de Jerusalém para os muçulmanos. Houve um momento ali em que Jerusalém foi dominada pelos muçulmanos também, e hoje ali é a cidade sagrada para as três grandes religiões, não é isso? Exatamente. Interessante que a gente às vezes critica a Igreja Católica por ter definido lugares sagrados. Por exemplo, você tem ali a igreja ou a capela do Cantigalo, onde supostamente o galo cantou quando Pedro negou. Eles têm a Via Crucis, ou a via o caminho que Jesus percorreu rumo ao Calvário na cruz, e tem cada lugar onde ele supostamente haja caído e tal. É lógico que nós sabemos que isso é romance em arqueologia, que como é que você sabe que estava ali, assim como haviam as relíquias, mas eles pelo menos conseguiram salvaguardar, porque quando foi invadida Jerusalém, as pessoas pelo menos respeitaram esses lugares considerados sagrados. Uhum. Agora, o que complica em relação com a pergunta que foi feita, é que o sítio ou lugar onde estava o templo hoje é de propriedade ou de domínio muçulmano. E para os judeus, o templo só pode ser construído sobre o Monte Moriá. Lembra que é o mesmo lugar onde Abraão supostamente iria oferecer Isaque como sacrifício. Ok. E ali foi construído o templo. Só que toda aquela região hoje é dominada pelos muçulmanos, e você tem um lugar onde supostamente Abraão ofereceu o sacrifício daquele animal em lugar de Isaque. Você tem a abóboda da rocha. E, por sua vez, você tem depois a mesquita de Omar bem pertinho.
Então, para os judeus, tudo que eles podem fazer é ir ao lado dos muros e lamentar, porque aquilo ali, por que eles lamentam? Porque aquilo não está mais com eles e o templo só pode ser construído ali. Agora é interessante, só um detalhezinho, a primeira vez que eu fui para Jerusalém, ainda estava aberta a passagem para o lugar do templo, onde estavam as ruínas do templo em cima. E, lógico, os judeus não podiam ir, mas os turistas estrangeiros, sim. E nós fomos lá. E aí tinha um guia turístico apresentando a importância do lugar. E ele disse o seguinte, olha, aqui Abraão ofereceu o seu filho. Para eles não é Isaac, seria Ismael. E também aqui aconteceu isso e aquilo. E até o indivíduo disse assim, e aqui começou a Big Bang que deu origem ao universo. Olha só. Eu não creio que isso seja uma das crenças do islamismo, mas pelo menos para aquele guia, ali teria começado a Big Bang aqui, na segunda declaração dele, para começar, ele é evolucionista e tinha essa crença ainda. Então é um lugar extremamente significativo para os muçulmanos também. Muito bom, pastor. Pastor, acho que foi muito bom o panorama aqui desse capítulo 1. Não sei se o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa, que porventura tenha passado em branco, né? Acho que abordamos aí vários aspectos históricos, né? Meio que teológicos também, administrativos, sobre a liderança, né? No final aqui fala sobre o sucesso brilhante, né? O interesse de Salomão pela história natural, fala a respeito dos cânticos, né? Como o senhor mencionou também, da tradição judaica em relação à música, né, de grandes maestros e tal. Eu acho que pegamos bem aí do capítulo, né? Os provérbios, Eclesiastes, né, o aspecto da vaidade da vida. Eu gostaria só de acrescentar um detalhe mais, que é o último parágrafo desse capítulo. Sabe que Salomão ensinou muito, mas ele mesmo transgrediu parte dos seus ensinos. E aqui o último parágrafo é uma tremenda lição para nós. Quem dera que Salomão, em seus últimos anos, tivesse dado atenção a essas maravilhosas palavras de sabedoria. Ele mesmo que ensinou os reis da terra a louvar o Rei dos céus, tomou para si com boca perversa, em soberba e arrogância, a glória que deveria ser dada somente a Deus. Então, eu acho que ele decidiu não ser um planeta que recebia a luz do sol da justiça, que é Cristo, mas decidiu se tornar um sol em si mesmo, como tendo luz própria. Isso é complicado, porque nós podemos falar bonito para outros e nós mesmos não praticarmos as nossas palavras. Que Deus nos ajude a ter essa coerência de vida, de sempre lembrarmos que tudo que somos e temos vem de Deus e que nós não somos tão bons assim. Somos enquanto podemos depender de Deus. Mas no momento que a gente acha que é bom, tudo se estraga. E devemos também viver aquilo que nós pregamos aos outros. E que risco a gente tem com isso, né, pastor, da gente poder querer puxar para nós a glória de alguma coisa e não temos glória nenhuma, né? A Flávia pergunta aqui, acho que o senhor mencionou por alto sobre isso, sobre o arrependimento de Salomão, né? Ele se arrependeu ao final de sua vida, ele teve um momento assim também, né? Só que aí eu creio que entra em cena uma lição muito importante. O arrependimento elimina algumas das consequências eternas em termos de salvação. Mas não é porque eu matei uma pessoa e me arrependo que Deus vai ressuscitar aquela pessoa. A consequência vai permanecer. Sabe que minhas ações podem ter consequências aqui nessa vida e pode ter consequências eternas. Eu posso ser um instrumento de salvação de pessoas que aceitam o evangelho e vão estar no céu, ou a minha vida pode virar um escândalo que outras pessoas até digam, não, nem compensa ser religioso, se esse indivíduo que falava isso e aquilo hoje está com esse tipo de vida, então a religião é uma ilusão. Então, cuidado, porque o arrependimento não
tolhe de nós a salvação, nos coloca de volta no caminho da salvação, mas pode deixar consequências presentes e eternas. O pecado que eu vivi antes de me arrepender. Muito bom, pastor. Importante demais estarmos atentos a isso, né? Muito bom. Creio que começamos muito bem. Panorama geral aí do Espírito de Profecia, da série Conflito, do livro, do capítulo. Amanhã a gente prossegue com o capítulo 2. Vai ser o pastor Hélio Carnassale. Eu acho que ele substituiu o senhor aqui, né? Ele é o líder de Espírito de Profecia aqui na divisão. E amanhã seguimos com ele. Então, oramos, pastor. Você pode orar com a gente para a gente poder finalizar, então, e agradecer por esse capítulo que tivemos? Ok. Querido Pai que estás nos céus, nós agradecemos pela luz de um novo dia, pela oportunidade de vivermos e Tu nos concederes saúde, ânimo, disposição. Eu gostaria nesse momento de orar especialmente por cada um que está nos acompanhando, que tenha a Tua bênção e que esse dia seja um dia produtivo para a honra e glória do Teu nome e que nós sempre possamos lembrar de nossa dependência de Ti. Dá-nos a Tua bênção a todos os jovens e demais amigos de Brasília e de outras regiões do Brasil e, quem sabe, do exterior também. E oramos de uma forma especial que gostaríamos de ver Jesus voltando em nossa geração. Que possamos experimentar um reavivamento e nos prepararmos para esse glorioso encontro com o nosso Salvador. É a nossa oração pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém.